Olá, pessoas! Meu nome é Adriano Moraes e nesse vídeo eu vou continuar falando para vocês sobre economia básica. Hoje eu vou falar sobre plano de educação. Gente, a gente tem que pensar no plano de educação. Quando o pessoal fala em plano de educação, né? A maioria fala assim: ah, isso tem a ver com a grade. É, a grade. É aquela que colocou aquela tal fórmula de Bhaskara que a gente nunca vai usar, nunca vai usar para nada. Não, depende de quem seja você, depende de que você vai se tornar. E não é só matemático, não. Porque a questão da fórmula de Bhaskara, né, é que muitos professores não passam realmente para que ela serve. Ela dá para resolver um monte de problema. Assim, às vezes, assim, que dá para resolver também com regra de 3, né? O pessoal usa mais a regra de 3, mas tem muito problema que dá para resolver facinho com a fórmula de Bhaskara. Eu só não entendo por que que às vezes só ensina a fórmula de Bhaskara, né, ali, só que não fica colocando problema ali para resolver o que que aquilo ali dá para fazer, né? A questão eu não entendo, eu só não consigo entender isso. Mas o pessoal fala muito na grade, né? Na grade, não, é a famosa grade. É, mas por que que a gente estuda tudo isso aí, né? Ó, a ideia inicial, né, para quando pensaram na grade é que o cara tinha que estar preparado para exercer várias funções. Ó, a nossa grade, após nos anos 90, quem preparou foi o professor Florestan Fernandes, né? Eu acho que ele era deputado, se não me engano, pelo PT, na época, né? Atualmente, né, a gente precisa de uma atualização na nossa. Ó, atualmente eu só vixe, tô bem redundante. Ó, a gente precisa de uma reforma. Por que que a gente precisa de uma reforma? Porque o que que acontece? Na época do professor Florestan Fernandes, né, não tinha não tinha tanta, a gente não tinha tanta interação com o mundo digital, compreende? Não tinha tanta, não existia celular, não tinha essa capacidade de eu, Adriano Moraes, que ganho menos de R$ 1.000, estar gravando de um celular todo velhinho um vídeo que, por exemplo, pessoas de qualquer parte do Brasil ou do mundo podiam assistir, entendeu? Não existia essa questão da revolução, das novas revoluções que surgiram em nossos tempos, né? Como a revolução digital, que nasceu da revolução binária, compreende? Que hoje em dia não se fala mais apenas em binário, binário é apenas o básico. Existem várias bases, né? Porque a base vai subindo, um, dois, três, um não, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, ó, binária, ternária, quaternária, quinária, sex, eu nem sei se é sexagenária, eu tenho que olhar isso aí. Cenária. Agora que eu lembrei, cenária. Entendeu? Vamos pensar. Mas vamos direto à questão, né? O que, que deveria ser a grade? A grade ela tem que comportar com que o aluno tem que sair dali capaz de exercer várias funções. É isso mesmo, é meio que aquela coisa assim, meio de Leonardo da Vinci, né? Não tem aquele, o polígrafo, o polímata. Você já assistiu aquelas séries de polícia, né? Que normalmente o país pega e fala assim, ó, nós temos um polígrafo, nós temos vários polígrafos. Polígrafo na onde? Que daí o cara vai lá, faz o filme, em cena, daí o cara chama o polígrafo da polícia. Não tem aqueles caras, tipo, esses negócios meio que tipo CSI, ou sei lá, esses negócios, esses filmes, sabe, que normalmente passava quando eu era moleque, né? Daí sempre eles chamavam o polígrafo da polícia. Você sabe o que é um polígrafo? Um polígrafo é uma pessoa que conhece várias profissões e consegue, e se duvidar, consegue exercer várias delas, né? Ele conhece um monte, e desse monte que ele conhece, várias delas ele consegue exercer, se for caso uma questão de necessidade. É um polímata. Polímata, polígrafo, sinônimo, entende? Sinônimo, sinônimo. A questão, então, o que, que a grade tem que ter? A grade tem que preparar a criança para, por exemplo, quando ela crescer. Por exemplo, tinha muita coisa assim quando eu estava lá no Paraná.
né? Tava fazendo eletromecânica lá, ele ficava, caralho, eu sei fazer o serviço, por que que eu tenho que ficar fazendo esses cálculos aqui, né? De lei de Ohm, de lei de Kirchhoff, entender aquele negócio de malha. Hoje em dia, né, cara, eu que vou atrás dessas coisas agora que eu quero entender de CI, né? De flip-flop. Eu quero entender de intermitência, de programação, né? De só que por enquanto, né, como eu tô concentrado em estudar alguma coisa que me traga alguma renda, né? Por isso que eu montei aqui um laboratóriozinho, né? Comprei um multímetro, assim. Se bem que eu sempre quis, né? Mesmo que não coisa assim, é uma coisa assim que eu gosto. Eu tô usando da Icari, né? A questão então da, da educação, voltando à educação, ela está muito relacionada com o trabalho. Então, como a gente ia formar tanto, na minha questão, a minha ideia é assim, falar assim, como que a gente vai formar tantos polímetros assim, como que a gente vai fazer as crianças ter várias profissões? Eu penso que tem que ter um projeto assim, que a gente tem que, eu vou falar assim, ó, a gente tem que copiar da onde deu certo, da onde deu certo. Deu certo lá no Japão, né? Lá no Japão os caras ficou, depois do quê? Né, que eles começaram assim a produzir tanta mais tecnologia ainda, né? Depois do toyotismo. O que que era o toyotismo? O toyotismo, ele era um pensamento menos egoísta do que o Fordismo. Porque o Fordismo e como o Taylorismo, né, linha de produção. O cara produz só, por exemplo, um só corta um só corta o ferro, o outro só afia, o outro só põe cabo, o outro só pinta, entendeu? Tipo, outro dia eu vi um vídeo parecido desse aí, né? Que é uma coisa bem simples, de uma pá, né? Daí primeiro vinha esquentar, primeiro tem o corte da pá, só cortando o formato, depois o outro coloca no fogo, daí o outro coloca numa máquina que dá o formato da pá, daí dali do formato da pá já tem outro fazendo ali o cabo da pá, aqueles negócios que tá colocando na máquina, colocando no coisa. Daí nisso, depois disso aí eles colocam na madeira, vem um só furando e colocando na madeira, o outro parafusando. Daí essa questão, né? Cada não é todo mundo. Lá, o que que eles fizeram lá no Japão quando eles foram fazer carro? Eles falaram assim, não, a gente vamos ter que. O que que tá acontecendo? A gente comprou a tecnologia, dá certo. A gente consegue fazer o carro funcionar. Só que acontece, cara. Ninguém nem tá botando fé na gente. Por quê? Ah, a gente não tem espaço. Por isso que venderam pra nós essas coisas. Né? Não, como é que nós vamos produzir? A pesquisa de mercado. Entendeu? Então nós temos que fazer uma pesquisa de mercado. O que, que a gente precisa de. O que, que ensinar para as crianças para quando eles se tornarem adultos, eles conseguirem manter a economia do Brasil funcionando. Compreende? Então por isso eu acredito que as categorias têm que produzir clubes. Esses clubes eles têm que estar relacionados com o quê? Com a escola. Daí o que acontece? A criança ela entra num clube de xadrez, só que ela também pode entrar num clube de esquema elétrico, num clube dos enfermeiros, né? Daí ele é lá, ele aprende primeiros socorros, essa coisa, esse tipo. Um de esquema elétrico, de engenharia, os grupos aí, ó, de mecânica, os empresários aí que é envolvido com mecânica. Vai lá, ó, fulano, Bertano, Ciclano, você vai ser professor. O que que tá acontecendo? Eu tô entrando, nós vamos entrar com um projeto aí para ensinar mecânica para as crianças. Nós vamos tirar uns desde criança, nós vamos ver um. Vai que a gente acha lá alguma criança lá que a gente vê assim, ó, e a gente vai ficar metendo teoria, né? Não vou colocar no trabalho assim, não, daqui que é coisa para macho, para maior de 18 anos. Mas quando ele chegar aos 18 anos, ele vai entender muito do nosso tipo de serviço. Beleza? E essa é a parte 1 desse vídeo. De repente, ou de repente não, né? Eu pretendo fazer a parte 2. Beleza? Falou, gente, e até a próxima.